Hoje vamos refletir sobre a segunda lição bíblica da classe dos adultos da nossa escola bíblica dominical, que traz um tema muito importante para a nossa vida espiritual: a fé de Abraão nas promessas de Deus. Nesta lição, vamos aprender como Abraão confiou na palavra divina, mesmo quando tudo ao seu redor parecia contrário. Deus fez promessas grandiosas e Abraão precisou crer, antes mesmo de ver qualquer resultado. E essa mensagem continua muito atual, porque muitas vezes também somos chamados a confiar quando ainda não enxergamos a resposta. Então, fique comigo até o final desse estudo, porque vamos entender como a fé verdadeira se sustenta na certeza de que Deus sempre cumpre aquilo que promete. Convido você a deixar o seu like aqui neste vídeo. E de já você que não é inscrito, também te convido a se inscrever neste canal e também compartilhar este conteúdo com outras pessoas que amam a palavra de Deus. Antes de adentrarmos aqui aos tópicos da nossa lição bíblica, é importante observarmos aqui algumas bases acerca da nossa lição, como por exemplo, o texto áureo, Gênesis capítulo 12, versículo 7, vai nos dizer: "E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecerá." Importante também observarmos a nossa verdade prática, que vai dizer: quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. Em seguida, você também pode estar fazendo a leitura do texto bíblico aí em classe, Gênesis capítulo 13, versículo de número 7 ao 18. E em seguida pode estar passando para a apresentação dos objetivos dessa lição. Primeiro, aqui vai nos mostrar, apresentar o retorno de Abrão do Egito para Canaã. Segundo, enfatizar as consequências das nossas escolhas. E terceiro, mostrar os altares erguidos por Abrão a Deus. Antes de começarmos o nosso estudo bíblico, a lição aqui ela nos faz uma orientação a fazer a seguinte pergunta: você realmente busca a orientação de Deus antes de tomar decisões importantes? Medite nisto, juntamente com a sua classe. Muitas vezes, nós oramos apenas depois que tudo já deu errado. Primeiro decidimos, primeiro escolhemos, primeiro agimos. E só depois perguntamos a Deus se era o caminho certo. E isso acontece em coisas muito práticas do dia a dia, na escolha de um trabalho, na forma de responder alguém dentro de casa, em uma amizade, em um relacionamento, em um compromisso financeiro ou até mesmo em decisões espirituais. Às vezes, a pessoa ela pensa: isso é simples, não precisa orar. Mas existem escolhas pequenas que podem gerar grandes consequências. A vida de Abraão nos ensina justamente isso. Antes de caminhar, ele precisava confiar na direção de Deus, mesmo sem entender tudo. E aqui está uma lição muito prática para nós. Nem toda oportunidade vem de Deus, e nem todo caminho aparentemente bom é o caminho certo. Por isso, quem vive pela fé aprende a consultar Deus antes de avançar.
Uma decisão tomada sem oração pode trazer um grande peso, mas uma decisão colocada diante de Deus trará paz, mesmo quando o caminho for difícil. Partindo aqui para o nosso primeiro ponto, nós vamos encontrar Abrão volta do Egito para Canaã. E aqui observamos 3 itens acerca deste ponto. Primeiro, contenda entre os pastores. Segundo, Abraão e Ló se separam. Terceiro, as escolhas de cada um. Observamos aqui neste primeiro ponto que depois de passar pelo Egito, Abraão ele retorna para Canaã e ao voltar, ele já encontra um desafio dentro da própria convivência familiar, porque tanto Abrão quanto Ló haviam prosperado muito. Ambos tinham muitos animais, muitos servos, muitos bens, e a terra já não comportava os dois juntos. E aqui aparece um detalhe importante. Quando há abundância, também pode surgir conflitos se não houver sabedoria para administrar. Avançando aqui para o item de número 1, que vai nos falar acerca da contenda entre os pastores. Aqui este primeiro item vai nos mostrar que os pastores de Abrão e os de Ló começaram a discutir por causa das pastagens. Isso aqui nos mostra que até pessoas próximas podem enfrentar momentos de tensão quando interesses começam a se chocar. Isso acontece muito ainda hoje. Às vezes o problema ele não começa entre duas pessoas diretamente, mas ao redor delas, dentro da família, no trabalho, na igreja, em pequenos assuntos que acabam crescendo. E aqui nos traz um ensino espiritual. Deus já havia dito a Abrão que ele deveria sair do meio da sua parentela, porque havia processos da fé que ele precisava passar sozinho, de uma forma mais profunda. Muitas vezes Deus ele permite certos afastamentos, porque há fases da nossa vida que ele quer tratar conosco de uma forma pessoal. O item de número 2 vai tratar acerca da separação entre Abraão e Ló. Quando Abraão ele percebe a situação, ele não alimenta aquela briga, mas ao contrário, ele chama Ló para propor paz. Mesmo sendo mais velho, mesmo tendo autoridade, mesmo podendo escolher primeiro, ele abriu mão disso. Isso aqui vai nos revelar uma maturidade espiritual. Abraão, ele mostra que nem sempre vencer significa insistir no próprio direito. Às vezes, vencer é preservar a paz. Quantas vezes pessoas perdem comunhão porque querem provar que estão certas? Abraão aqui ele vai nos ensinar que quem confia em Deus não precisa disputar espaço, porque sabe que a bênção vem do Senhor. Ter paz não é sinal de fraqueza, é sinal de uma confiança em Deus. Aqui no item de número 3, vai nos falar sobre as escolhas de cada um. Ló é aquele que escolheu olhando apenas para aquilo que parecia melhor aos olhos. Ele viu a campina do Jordão bonita, fértil, agradável e decidiu por aparência, sem consultar a Deus. E esse é um erro muito comum, escolher pelo que parece bom, sem perguntar se realmente é o melhor diante de Deus. Já Abraão permaneceu em Canaã, porque sabia que ali estava
a promessa divina. Mesmo que externamente parecesse menos atraente, era ali que a bênção estava. Isso nos ensina algo muito forte. Nem tudo que brilha é direção de Deus. Há escolhas que são bonitas aos nossos olhos, mas perigosas espiritualmente. Por isso, antes de qualquer decisão, precisamos perguntar: Senhor, é isso que tu queres? Uma escolha que é feita sem oração, ela pode até parecer ser muito boa no começo, mas trará dor depois. Já uma escolha feita na direção de Deus, ela pode até parecer difícil no início, mas carregará paz e propósito. Avançando aqui para o ponto de número 2, a gente vai observar as consequências das escolhas. O ponto de número 1 vai nos falar sobre resultados da escolha de Abrão. O item de número 2, resultados da escolha de Ló. E o item de número 3 vai falar sobre a atitude de Abrão para com Ló. Olhando aqui neste ponto de número 2, a gente vai observar o seguinte: toda escolha produz consequência. Nós temos liberdade para decidir, mas não temos controle total sobre os resultados. E muitas vezes a consequência só aparece depois de um tempo. Por isso a Bíblia ela vai nos mostrar que escolher sem a direção de Deus pode parecer bom no começo, mas trará dores adiante. O item de número 1 vai aqui falar sobre resultados da escolha de Abrão, mostrando que ele escolheu permanecer na direção de Deus. Ele não escolheu apenas pelo impulso, nem por aparência, nem por ansiedade. Abriu mão de escolher primeiro e Deus aprovou sua atitude. Isso mostra algo muito importante. Quando alguém anda em obediência, pode até parecer que perdeu alguma oportunidade, mas na verdade está preservando algo maior, porque Deus sempre vê além do momento presente. Abraão ele confiou e logo depois Deus ele reafirma a promessa sobre aquela terra. Isso ensina que há decisões podem parecer pequenas hoje, mas amanhã revelam grandes resultados espirituais. Muita gente sofre porque quer colher paz depois de plantar precipitação. Mas a vida espiritual, ela funciona como semeadura. O que se planta hoje aparece depois. Se a pessoa ela planta oração, colhe direção. Se ela planta prudência, colhe segurança. Se planta obediência, colhe do favor de Deus. Avançando aqui para o item de número 2 deste segundo ponto, aqui vai nos mostrar os resultados da escolha de Ló. Ló escolheu olhando apenas o que parecia vantajoso. A região parecia boa, fértil, promissora, mas nem tudo que parece favorável externamente significa proteção espiritual. Com o tempo, aquela mesma terra foi invadida por reis e Ló acabou sendo levado cativo com sua família. Ou seja, aquilo que parecia uma oportunidade acabou se tornando um grande problema. Isso aqui vai nos mostrar como decisões tomadas sem consultar Deus podem gerar consequências que a pessoa de maneira alguma imaginava. E isso acontece ainda nos dias de hoje. Às vezes, alguém escolhe um caminho apenas porque financeiramente parece melhor, ou entra em um relacionamento apenas pela aparência, ou aceita algo
sem discernir espiritualmente e depois percebe que a aparência escondia riscos. Medite nesta seguinte frase: nem toda porta aberta vem de Deus. Algumas portas exigem discernimento antes de entrar. Avançando aqui ao item de número 3, a gente observa a atitude de Abrão para com Ló. Aqui vai aparecer uma das partes mais bonitas desse texto. Quando Abrão fica sabendo que Ló havia sido levado cativo, ele não disse: agora ele está sofrendo porque escolheu errado, de forma alguma, mas ele se levantou para ajudar. Isso revela uma grandeza espiritual, porque quem tem coração tratado por Deus não alimenta ressentimentos. Mesmo depois da separação, Abraão não deixou de se importar. Isso mostra que a maturidade espiritual também aparece quando alguém decide não guardar mágoas. Há pessoas que ajudam apenas quem sempre concorda com elas, mas Abrão socorreu justamente alguém que antes havia tomado uma decisão sem ouvi-lo. Isso vai nos ensinar que às vezes Deus nos chama não para julgar quem errou, mas para ser um instrumento de socorro, porque restaurar alguém vale mais do que lembrar o erro que ela cometeu. Orar é fundamental, confiar é indispensável, mas também existe momento certo de agir. Abraão soube confiar em Deus e soube agir quando foi necessário. Fé verdadeira não é passividade. Fé também é saber se mover no tempo certo. Avançando aqui para o ponto de número 3, a gente vai observar o seguinte tema: os altares erguidos por Abrão. Primeiro item, Abraão, um construtor de altares. Segundo item, mais um altar. Terceiro item, o altar em Hebron e Moriá. Observando este ponto de número 3, a gente vai observar algo muito marcante na vida de Abraão. Ele não era apenas um homem que recebia promessas, ele também era um homem que levantava altares. Isso significa que sua caminhada com Deus não era feita só de pedidos, mas também de adoração, gratidão e consagração. Cada altar que ele levantava representava um momento espiritual importante da sua jornada. No item de número 1, nós observamos que quando Abrão chega em Siquém, ele levantou um altar ao Senhor. Ali, Deus apareceu a ele e reafirmou a promessa sobre sua descendência. Isso mostra que Abrão, ele sabia reconhecer os lugares onde Deus falava com ele. Abrão não era alguém que tratava a presença de Deus como algo comum. O altar era uma forma de marcar espiritualmente aquele momento. Era como dizer: aqui Deus falou comigo, aqui eu reconheço sua fidelidade. Hoje, a gente não levanta mais altares físicos como naquele tempo, mas precisamos levantar altares espirituais. E esses altares espirituais, eles aparecem quando separamos tempo para oração, leitura bíblica e comunhão com Deus, porque uma vida espiritual sem altar facilmente se torna uma vida distraída espiritualmente. O item de número 2 vai nos falar aqui sobre o momento em que Abrão constrói um altar em Betel, lugar cujo nome significa casa de Deus. Ali ele invocou o nome do Senhor. Isso revela que Abrão não adorava apenas quando precisava de respostas.
ele tinha uma consciência espiritual. E isso é muito atual, porque hoje muitos querem bênçãos de Deus, mas de uma maneira sem ter compromisso com a presença de Deus. Há pessoas que lembram de Deus apenas em momentos difíceis, mas Abraão, ele vai nos ensinar que a adoração não deve depender apenas da necessidade. Quem ama a presença de Deus entende o valor de estar na casa de Deus, de congregar, de participar, de permanecer firme. Igreja não é apenas um lugar de reunião, mas é um lugar de fortalecimento espiritual. Muitas vezes, alguém enfraquece porque começa a tratar a comunhão como algo secundário em sua vida. Avançando aqui para o item de número 3, a gente vai observar acerca do altar em Hebron e Moriá. Vemos Abraão em Hebron. E é interessante porque Hebron significa união. Isso acontece justamente depois da separação com Ló. É como se Deus estivesse mostrando que, mesmo depois de conflitos, a vida espiritual precisa continuar sustentada em comunhão e amor. Ninguém cresce espiritualmente alimentando divisão, mágoa ou isolamento. A fé amadurece quando aprendemos a permanecer em amor. E o altar de Moriá, irmãos, esse altar eu considero um dos mais difíceis da vida de Abraão, pois foi ali que Deus pediu o que era mais precioso para ele, seu filho Isaque. E aqui está uma das maiores provas de fé de Abraão. É muito fácil confiar quando tudo está favorável. Agora o difícil é confiar quando Deus toca exatamente naquilo que mais amamos. Esse altar, o de Moriá, vai nos ensinar que toda fé verdadeira passa por provas. Deus não queria tirar Isaque. Deus queria revelar até onde ia a confiança de Abraão. Há momentos em que Deus prova não para destruir, mas para amadurecer. Ali, em Moriá, quando Isaque pergunta: onde está o cordeiro? Abraão responde: Deus proverá. Essa resposta mostra uma fé impressionante. Ele ainda não via a solução, mas já falava confiando. Há momentos em que também caminhamos sem entender tudo, mas precisamos continuar dizendo: Deus proverá, Deus cuidará, Deus tem resposta. E no momento certo, Deus mostrará o cordeiro. Porque quem permanece fiel no altar descobre que Deus nunca chega atrasado. Que Deus te abençoe e te aguardo no próximo vídeo.